Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que joga neste domingo contra o Atlético Paranaense com uma boa notícia. Afinal, o Colorado não entra na zona por conta dos resultados que aconteceram neste sábado. Porém, o dia é marcado por polêmicas envolvendo Magrão e a contratação de Luca Drummond e a possibilidade do seu filho, que joga no Seattle Sounders dos Estados Unidos, vir para cá. O dirigente se manifestou, mas a gente tem muita coisa para falar sobre isso por aqui. Te conto tudo isso, tu sabe, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Primeiro, já desejar aqui a todos um feliz Dia dos Pais. Aproveitem o domingão de sol, pelo menos aqui em Gravataí. E imagino que em Porto Alegre também. Um dia para assar aquele churrasco, fazer aquele almoço, depois partir para o Beira-Rio. É um grande Dia dos Pais aí. Já desejar um feliz Dia dos Pais pro meu pai também, seu Roberto. Coloradaço, tá sempre acompanhando aqui. Então, feliz Dia dos Pais a todos. Tudo de bom. E agora, vamos falar do Internacional em nome da Arkadama Store, a loja do homem moderno aqui em Gravataí. As melhores marcas, Espírito Santo, Calvin Klein, Fila. E também, cara, uma coleção maravilhosa da Liga Retrô, onde você encontra produtos de seleções, que são maravilhosos, camisetas, moletons, para você ficar na moda. É com a Arkadama Store, que fica aqui em Gravataí, na rua Major Ismael Alves. E chegando lá ou comprando de forma online, você utiliza o cupom COLAR e tem 20% de desconto nos produtos, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Turma, eu adoraria falar do jogo, mas eu acho que tem um tema que se sobrepõe, que é a investigação do jornalista Thiago Suman envolvendo o caso Luca Drummond e a atuação do Magrão no departamento de futebol do Internacional. Eu falo isso porque ontem o próprio Magrão veio a público falar em entrevista exclusiva ao Globoesporte.com sobre alguns temas. A investigação é bem longa, então recomendo que vocês vão ao canal Íntias, onde o Suman tem lá tudo documentado, todas as denúncias que ele está fazendo estão lá no canal. E eu separei duas aqui que para mim são as mais pesadas, vamos dizer assim, tá? A primeira é sobre o Luca Drummond, atacante, que jogou já profissionalmente pelo Internacional, deu assistência lá contra o Criciúma no empate em 1-1, mas o tema não é nem técnico, tá? Acho que o Luca é muito mais vítima disso do que propriamente um culpado, tá? Qual é o ponto, tá, do Thiago Suman na sua investigação? O Luca Drummond ele era agenciado pelo André Pivetti, que, segundo ele, em entrevista para o canal Íntias, não é mais empresário de futebol. Depois disso, o Luca Drummond passou a ser agenciado pelo Michel Reynolds, que, segundo o Magrão, ontem na entrevista ao Globoesporte.com, os três têm uma relação de amizade, e nada mais disso, nunca foram sócios, segundo o dirigente colorado. Na investigação do Thiago Suman, também há uma informação de que o Magrão deve um valor na casa de R$170 mil para o André Pivetti e que isso estaria refletindo nas categorias de base do Inter e até por isso o Pivetti largou o empresariado de jogadores de futebol. Segundo o Thiago Suman, também dentro da sua investigação, o Luca Drummond não foi aprovado nas categorias de base do Internacional. O Luca Drummond foi indicado pelo Magrão, isso ele confirma na entrevista ao GE, mas não teria sido aprovado. O Suman tem um print de uma conversa com o Gustavo Grossi, que é o ex-chefe das categorias de base do Internacional, que diz que ele chegou lesionado e que por isso não aprovou. Segundo o Magrão, este tema teria de ser perguntado ao Jorge Andrade, que é o novo diretor das categorias de base do Inter, que o Magrão indicou o jogador a partir de valências que ele enxergou no atleta, conversando com outras pessoas do mundo das categorias de base, porque o ano 2006 e o ano 2007 do Inter são de jogadores com muito potencial. E a gente está vendo Gabriel Carvalho, Iago Noal, o próprio Luiz Otávio, só que esse time precisaria dar uma encorpada, fisicamente falando, porque estava penando no Sub-20. Era a lanterna do Sub-20, não ganhou vários jogos, agora começou a reagir a partir da chegada de alguns jogadores mais velhos para a categoria. Então fica esse ponto divergente aqui. O Grossi disse que não aprovou, o Jorge Andrade não se manifestou e o Magrão disse que apenas indicou o jogador e que aprovar ou não jogadores nas categorias de base não passa pelo seu guarda-chuva. Então aqui tem um problema em relação ao discurso e à investigação do Thiago Suman. Mas na sexta-feira rolou o principal ponto para mim, tá? Que foi um áudio do filho do Magrão,
Pedro Rodrigues, que hoje atua, né, como lateral do Seattle Sounders dos Estados Unidos, e que no áudio ele disse que já tem o aval do presidente Alessandro Barcelos para chegar ao Internacional, ele que é filho do Magrão. Então aqui tem um conflito de interesses, por mais, né, que o Magrão tenha citado na entrevista que isso já aconteceu em outro momento com o Léo Ortiz, né, zagueiro que foi cria da categoria de base do Inter, que tinha o Ortiz, né, craque do futsal, trabalhando no clube, com o Martim Carvalho lá em 2005, 2006, quando o Fernando Carvalho era presidente do Inter, enfim, outras, né, situações que também aconteceram. Porém, na matéria para o GE, o Magrão, né, revela um áudio dele para o Jorge Andrade, onde ele mostra, né, uma preocupação do garoto vir e ser filho do Magrão, né, o conflito de interesse que isso poderia gerar. No áudio também é possível ouvir o Jorge Andrade, diretor das categorias de base do Inter, falando, né, que isso não seria um problema e que o PC de Oliveira, que é o cara que aprova jogadores pela parte técnica, foi técnico multicampeão aí pelo futsal, aprovou o jogador sem saber que era filho do Magrão. No final das contas, né, o Pedro não veio para o Internacional por conta de uma lesão e isso foi esclarecido, né? Então assim, gente, é um tema muito delicado, né, é um tema que está no âmbito judicial também, né? O Magrão entrou com um processo contra o Thiago Suman, até achou equivocado uma parte, né, que o Suman divulgou ontem em relação, né, a um processo e denúncia no âmbito policial, né, porque isso acaba intimidando o jornalista e eu acho que o jornalista tem que ter liberdade para fazer a sua apuração, né? E acho que o Magrão poderia ter vindo a público há muito tempo, desde a primeira publicação sobre isso, para esclarecer os fatos, já que não há nenhum problema, segundo o Magrão em entrevista ao GE, e isso acaba acarretando, no mínimo, um ambiente conturbado dentro do estádio Beira-Rio. Então, acho que hoje, por exemplo, após o jogo contra o Atlético Paranaense, ao invés de uma exclusiva ao Globoesporte.com, ele poderia responder as perguntas dos jornalistas, que certamente tem alguns pontos aqui que não casam, tá certo? Então, assim, é um tema bem delicado e que espero, né, que não esteja prejudicando o Internacional dentro das quatro linhas. Mas, de qualquer forma, né, é uma polêmica que está criada, tanto é que o gerente de futebol veio falar publicamente sobre isso. O Alessandro Barcelos, é bom dizer, tá? Ele diz que não aprovou, né, a contratação do lateral esquerdo Pedro Rodrigues, que é o filho do Magrão, e que quem teria de se manifestar era o Magrão. Há uma informação de bastidor, inclusive, que ontem o Magrão e o presidente Alessandro Barcelos tiveram uma conversa sobre o tema e que o Magrão convenceu o presidente de que não há nada irregular e que por isso ele segue no cargo. Então, assim, gente, é uma instabilidade no departamento de futebol, mais uma crise, né, gerada. Eu nem vou entrar em outros pontos da entrevista do Magrão lá no GE, que para mim foram, olha, preocupantes. E aqui eu não estou falando nem em relação ao caso do Luca Drummond, eu estou falando muito mais em relação ao pensamento de futebol, da saída do Kudê e da vinda do Roger, por exemplo. Um dos argumentos que o Magrão usa, né, para a contratação do Roger é que ele sabe onde fica a Alvorada, que conhece a aldeia. Eu acho esse pensamento tão retrógrado em relação ao futebol colorado. Não que o Kudê estivesse fazendo um trabalho maravilhoso, porque não estava, mas isso não pode ser o parâmetro para o Roger ser técnico do Inter, né? Então, eu tenho meus receios por aqui e a gente vai estar em cima desse caso e os desdobramentos dele, tá certo? Em meio a tudo isso, gente, tem jogo do Colorado hoje, tem Inter e Atlético Paranaense que jogam pelo Campeonato Brasileiro, o Inter que não pode entrar na zona por conta dos resultados de ontem, o Corinthians empatou contra o Red Bull Bragantino em 1-1 e o Fluminense perdeu para o Vasco 2-0. E com isso, né, o Inter fica, né, fora da zona do rebaixamento, ali na 16ª colocação, se tudo der errado. O provável time para o Roger Machado colocar em campo deve ter Rocher, Igor Gomes ou Bruno Gomes, Vitão, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, Thiago Maia e Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Wesley e Ener Valencia. Do outro lado, o Atlético Paranaense deve entrar em campo com Léo Link, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Helene e Lucas Esquivel, João Cruz e Fernandinho, Coelho, Zapelli e Canóbio e na frente o Mastriani. É a tendência de escalação dos visitantes. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, onde a diversão acontece. Estou dando uma olhada aqui nas odds para o jogo de logo mais, né, entre Internacional e Atlético Paranaense. Eu não sei se eu palpito no Inter, tá? Porque sempre que eu tô palpitando no Inter tá dando errado. Então daqui a pouco eu vou palpitar no adversário para pelo menos, né, ser aquela zica reversa. Mas para quem tá apostando no Internacional, 1,90 para o Inter ganhar, 4,50 o Atlético Paranaense, 3,25 o empate.
Inter ao intervalo, Inter ao final do jogo, no Odão KTO, 2,90. Então te cadastra lá para dar aquela brincada, usa o cupom COLAR que tu vai ter 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom, gente? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!